28 de agosto de 2025, o Brasil acordou com a notícia da maior operação contra a lavagem de dinheiro da história. Mais de 40 bilhões de reais. Mais de 1.000 postos de combustível. Uma parte de uma facção criminosa desmantelada. Mas e se tudo isso fosse uma mentira? Enquanto todos aplaudiam a grande vitória, ninguém fez as perguntas certas. Por que justamente agora? Quem realmente se beneficiou? O que estão escondendo? Por que uma organização tão sofisticada deixou rastros tão óbvios? Seria o timing perfeito para desviar a atenção de escândalos políticos maiores? Fontes anônimas dentro do sistema decidiram quebrar o silêncio. E já cansamos de ver operações que descobrem o que já era sabido há anos. O sistema financeiro oficial lava mais dinheiro que todas as facções juntas. E ninguém fala sobre isso. Uma investigação que vai além das manchetes, revelando as conexões que ninguém quer admitir. E se o PCC fosse apenas o bode expiatório perfeito? E se os verdadeiros donos desses 40 bilhões nunca forem descobertos? Quantas vezes as autoridades descobriram operações bilionárias e receberam orientação para focar em outros casos de menor relevância? Essa operação pode ter sido uma limpeza controlada para proteger os verdadeiros donos do poder. Uma rede de poder que vai muito além do que você imagina. Prepare-se para descobrir como o maior crime não é lavar dinheiro. É lavar dinheiro sem pagar pichuleco para quem manda de verdade. A verdade está nas perguntas que ninguém quer fazer. Você tem coragem de saber a verdade? Se você chegou até aqui, você já sabe que não aceita versões oficiais sem questionar. Você é parte de uma minoria que ainda tem senso crítico e pensa com a própria cabeça. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nas conexões que a mídia amiguinha do sistema nunca vai te mostrar. Vamos conectar os pontos que eles querem que permaneçam separados. Compartilhe este vídeo agora, antes que tentem enterrar esta discussão. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários. Qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção nessa operação? O que te fez desconfiar? Porque no final das contas, a verdade só se espalha quando pessoas como você decidem que ela merece ser conhecida. Vamos começar? Papo de bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. O que a operação anti-PCC não quer que você saiba. Este é o episódio de hoje. Pessoal, há uma coisa que está engraçada no meio disto tudo, né? Enquanto todo mundo está comemorando a grande operação contra uma facção que é a maior do Brasil, eu só tenho uma pergunta, e é uma pergunta de um mero curioso, né? Porquê justamente agora? Né? É essa a nossa pergunta. Porquê? Né? Cara, você está sugerindo que existe algo por trás dessa operação bilionária que a mídia não está contando essa história aí? Não, eu não estou sugerindo. Não, você tá. Não, mas você já levantou uma leve. Eu não estou sugerindo nada. Não. Eu só acho uma coisa. Tu achas mesmo que quando o sistema quer descobrir algo grande desta magnitude, tu achas que ele não descobre? Claro que ele vai descobrir. A pergunta é o que eles querem desviar a nossa atenção. E tem mais! Porque uma facção que controla 40 bilhões permitiu que essa operação acontecesse. Ou será que eles sabiam isso? Que ia acontecer? Se você acha que essa é uma vitória do Estado contra o crime organizado, né? Se vocês pensam dessa forma, então é melhor preparar-se
para ter uma visão completamente virada de cabeça para baixo. Não é? É isso que nós vamos tentar passar aqui. Porque algo não está batendo bem. Algo não está batendo certo. É ou não é, Cláudio? Porque talvez a verdadeira pergunta não seja como o PCC lavou 40 bilhões, mas sim quem permitiu que eles lavassem 40 bilhões por um tempo demasiado. Exatamente. Nós temos essa dúvida e vamos tentar esclarecê-la. Não é? Eu sou o Armando e estou um pouco cansado de ver operações que descobrem, entre aspas, o que era sabido há muitos anos. A gente não é nada virgem, não é? São coisas que a gente sabe há muitos anos, não é? E eu sou o Cláudio. E hoje vamos desconstruir a narrativa oficial sobre a maior operação contra a lavagem de dinheiro da história. Ou seja, nos próximos minutos, não é? E agradecemos desde já a vossa audiência, a vossa inscrição, não é? Nos próximos minutos vocês vão entender 3 coisas que a grande mídia não vai contar. Aquela mídiazinha amiguinha, não é? Primeiro, porque esta operação aconteceu exatamente agora, não é? Como eu disse há pouco. Porquê? Não é? Quando estamos, por exemplo, na véspera de um julgamento importantíssimo de um ex-presidente da República, durante uma semana que começou uma CPMI do INSS, não é? E também de uma possível semana onde haverão hipotéticas sanções da Lei Magnitsky a outras altas figuras do Estado brasileiro. E aí tem uma segunda situação. Como o sistema financeiro oficial é muito mais corrupto do que qualquer facção criminosa. E por que eles precisavam de um bode expiatório? Exatamente. E em terceiro lugar, não é? É porque esta operação pode ter sido, exatamente, na verdade, uma limpeza, entre aspas, controlada para proteger diversos e os verdadeiros donos do poder no Brasil, não é? Esse que é o ponto, não é? Apertem os cintos porque o piloto sumiu. Porque vamos contestar tudo que vocês ouviram nos noticiários das mídias tradicionais. Se inscrevam no canal, porque conteúdo assim vocês não vão ver nos canais amiguinhos e que recebem verba para tal. Exatamente, recebem umas verbazinhas até amiguinhas do Estado, não é? Mas pronto, vamos ao que interessa, não é? É ou não é, Cláudio? Vamos começar com a pergunta que ninguém está fazendo. Por que agora, véspera de um julgamento de um ex-presidente altamente popular no Brasil e durante uma CPI que lesou aposentados e velhos de possíveis sanções da Magnitsky e as altas figuras sobre o Estado brasileiro? Cláudio, eu analisei, e tivemos a oportunidade de discutir isso, várias operações importantes que decorreram nos últimos tempos. Não é? Tivemos acesso a alguns artigos, não é? E uma coisa salta à vista. Não é? Uma operação, quando é desta magnitude, uma operação grande, não é? Ela sempre serve como cortina de fumaça. Não é? Ela sempre serve para esconder algo que normalmente é algo maior. Não é? Lembramos de casos épicos como o Mensalão, a Lava Jato,
sempre tem uma agenda política por trás. É ou não é? Aí tem outro detalhe suspeito nessa situação que nós estamos apresentando. Como uma organização criminosa tão sofisticada deixou rastros tão óbvios. Posto de gasolina. Sim, posto de gasolina, é. Que não tinha um movimento. Que estavam emitindo bilhões em notas, cara. Sim, exatamente. Foi isso que nós analisámos, não é? Algo que nos saltou logo à vista, não é? E qualquer contador de quinta categoria, vamos falar assim, saberia que isso levantaria automaticamente um alerta vermelho na Receita Federal. Era ou não era? Levantava a bandeira para todo lado. A menos que fosse de propósito, não é? Algo proposital que viesse do nada. Era ou não era? O leão devia estar dormindo naquela hora, né? Porque ele está comendo os nossos impostos, né? Proporcional como? E se eu te disser que o PCC pode ter sido usado como laranja para operações muito maiores, por exemplo. E quando chegou a hora, por exemplo, de queimar um arquivo, fizeram esta operação para queimar alguns membros que eram descartáveis, não é? E agora tornaram essa operação como se fosse uma operação épica. Imagina, não é? Tá. Então você está insinuando que o PCC era sócio minoritário nessa operação e ela é comandada por quem? Ela é comandada, sobretudo, pelos mesmos de sempre. Ou seja, estamos falando da Faria Lima, ou seja, os grandes bancos, não é? Estamos falando de políticos que são afetos a essas práticas, não é? Empresários de qualquer ramo, entre eles o agronegócio, gente que nunca vai aparecer nas manchetes. E como a gente falou em outros episódios. Mas que essas mesmas pessoas, o que é que elas fazem? Elas movimentam centenas de milhões ao longo dos tempos. Isso é que é o ponto fulcral que devia ser da investigação. Tá, então você quer dizer que o primeiro ângulo que ninguém aborda é que o PCC, com 40 bilhões, é fichinha perto do que a Faria Lima está fazendo, o que as grandes corporações lavam anualmente de forma, entre aspas, legal? Vou-te dar só um exemplo. Lembras-te do caso do HSBC? O HSBC, houve um grande problema mediático, não é? Naquela altura, que estavam lavando dinheiro de um cartel mexicano. Lembras-te disso, não é? O que é que aconteceu? Pagaram multa lá. Pagaram multa e continuaram operando, como se nada acontecesse, não é? E a pergunta é, quantos banqueiros foram presos? Quantos foram? 0. É ou não é? Então... Tá, mas quantos membros do PCC vão ser presos por causa desses 40 bilhões? Centenas? Não, claro que não. Vê a diferença no tratamento. Claro que não. E não é só isso, e tem muito mais além disso. Quem são os empresários idóneos, entre aspas, não é? Quem são esses empresários que gerenciavam esses fundos? Por exemplo, esses meninos de fato e gravata, de terninho, não é? Quem são esses caras que gerenciavam tudo? Porquê é que os nomes ainda não foram divulgados? Por exemplo, não é? Porquê é que tiveram reuniões com certas pessoas do Banco Central? Não é? Cara, agora eu quero falar sobre algo que todo economista sabe, mas ninguém fala. O sistema financeiro oficial lava mais dinheiro que todas as facções juntas, velho. Exatamente, é algo preocupante, não é? E quando tu analisas alguns artigos acerca de bancos, não é? E esses bancos que movimentam trilhões em operações que podem ser ou não suspeitas, não é? No caso delas serem suspeitas, qual é que seria a punição? Não é? A punição seria uma multa de milhões, talvez no limite de bilhões, mas normalmente milhões, o que viraria o quê? Um custo operacional. Não é? Era ou não era? Pessoal,
Vocês sabem quanto o sistema financeiro brasileiro lucrou em 2023? 24, 25, tá chegando? Mais de 100 bilhões. Esses 40 bilhões do PCC são migalhas. E nós vamos contar algo que nunca falámos publicamente, não é? Quantas vezes nós lemos acerca de operações suspeitas, operações bancárias suspeitas e que são de montantes bilionários, não é? E o que é que será, em termos de resposta da hierarquia, o que é que será que quem controla, o que é que iria acontecer, não é? Orientação de quem? Sim, imagina, por exemplo, quem está a trabalhar no Leão, não é? O Leão, o que é que ele fazia? Fazia logo um alerta geral, não é? Fazia uma pressão geral. O que é que acontece? Como o Leão recebe uma certa pressão política para não, vamos dizer assim, entre aspas, mexer com certos e determinados grupos, parece que as coisas não funcionam da mesma forma que para o cidadão comum, não é? Então o crime não é ser criminoso. Exatamente. É ser sem conexões políticas. Sim, é ser um criminoso sem conexões políticas. É esse que é o cerne da questão. Porque se fosse eu ou se fosses tu, nós seríamos punidos imediatamente. Mas como são certos grupos e certas facções, o PCC, por exemplo, ele cresceu sem pedir licença ao establishment. Não é? Quando eles ficam grande demais, o que é que eles começam a ser? Começam a ser um alvo. Só que é um alvo às vezes é escolhido a dedo, não é? Mas vamos partir de uma análise que eu acho, a gente já deu uma olhada, que ninguém fez. Porque justamente o setor de combustível. Porque os combustíveis é como se fosse um setor estratégico demais. Não é? Porquê? Porque para ficar nas mãos de quem não está alinhado com os interesses do poder real, a pessoa vai ter dificuldade. Então, esse poder do setor, ele mexe com muita gente em Brasília. Não é? Tá, você está sugerindo que essa operação foi uma disputa territorial entre grupos poderosos da alta? Estou dizendo é que a facção ela não vira dona de terminal portuário, de uma usina de álcool, de postos, centenas de postos de combustível, sem o aval de gente muito poderosa. Está alguém mais poderoso por trás. Alguém que domina e que tem influência em toda a máquina estatal, em toda a máquina que governa o país. E podemos até ir mais longe, porque surgem perguntas que deveriam estar nas manchetes, mas que ninguém está fazendo neste momento. Estão todos falando só da operação, mas há as perguntas que são incómodas e que ninguém faz, não é? Por exemplo, uma primeira pergunta seria: como o PCC conseguiu autorização do Banco Central para operar uma fintech? Essa é uma excelente questão, não é? Umas questões que tu às vezes soltas que são jeitosas, não é? Ou seja, o Banco Central... eu só pergunto. O Banco Central, o que é que ele fez? Ele fez due diligence rigorosa, não é? Ou seja, ele tem que fazer todo um aperto para conhecer tudo o que é que está a passar. Só que alguém dentro do próprio BC sabia exatamente quem estava por trás das operações. Não é à toa que tens o KYC, que eles precisam conhecer o seu cliente. Não é ou não é? Sim, e aí nós vamos para a segunda pergunta para aprofundar mais o trem. Por que os fundos de investimento operaram por anos sem levantar suspeita da comissão da CVM? Exatamente, é outra excelente questão, não é? Porque provavelmente dentro desses mesmos fundos, não é? Deve haver sócios capitalistas que são os tais amiguinhos do sistema, os tais respeitáveis. Não é? Então, eles estão protegidos pelo próprio sistema. Tu achas que a CVM ia atuar? É estranho, não é? É estranho como é que alguém manipula assim tão facilmente, não é? Tá, então vamos para uma incômoda agora. Vamos
vamos mexer com gente grande. Quantos políticos receberam doações indiretas desse esquema? Essa é uma questão que é a questão do trilhão, né? Era muito bom saber todos os nomes, mas primeiro porque não podemos divulgar, né? Mas ao saber todos esses nomes, né, basta dizer que há muita gente envolvida de Brasil. Muita gente. Muita gente. Cara, e por que o time coincide com as investigações sobre, por exemplo, as emendas PIX e o orçamento secreto? Porque também é um timing que é ajustado de forma a virar também uma cortina de fumaça, não é? Quando tu tens um escândalo desta magnitude, que é um escândalo que é enorme, não é? E que envolve todo o sistema financeiro e político, nada melhor que um escândalo muito maior para envolver só a parte da bandidagem, entre aspas, para mudar o foco. É ou não é? E assim eles conseguem passar certas coisas pelo Pix, não é? Então, Aquelas dessa emendinhas, forma, se o PCC é tão perigoso, por que permitiram que crescesse tanto, velho? Essa é uma questão que até hoje ninguém conseguiu responder, não é? Uma das lógicas, não é? Uma das possíveis lógicas é porque enquanto eles lavavam dinheiro e pagavam essas taxas ao sistema, eles continuavam e continuam até hoje a ser úteis. É ou não é? E é útil também para quem governa. É útil para quem está recebendo esses dinheirinhos, não é? Quando tu começas a competir diretamente, tu começas a virar um problema. É ou não é? Então tem que sempre ficar uma parte que é minoritária. Bom, cada vez você vai me jogando mais para um buraco lá. Vem outra pergunta. Como realmente se beneficia com essa operação? Quem? Quem se beneficia? É uma pergunta que é incómoda. É uma pergunta que tem uma ambiguidade, mas a gente consegue responder, não é? Entre aspas, não é? Os verdadeiros donos do poder que agora podem retomar o controle desses setores, que são os setores que continuam a ser estratégicos, e eles agora podem dizer, com o tal marketing, né? Dizendo, nós estamos combatendo o crime e tal, nós assumimos a partir daqui e tal, e é uma maneira sempre de prender alguns bandiditos, né? Tá bom, vamos lá. Vamos buscar mais um ponto para ser abordado. Algo que nenhum economista super gênio vai falar. O crime organizado como regulador social. Explica melhor aos nossos espectadores e à nossa audiência o que é que queres dizer com isso. Cara, se você pegar e hoje for para as favelas, por exemplo, você vai ver que as facções mandam ali. Em regiões onde o Estado falhou completamente. É verdade. Quem assumiu o controle social? As próprias. As facções. As próprias, exato. Elas criaram regras. Elas criaram um sistema de justiça que funciona melhor que o nosso. Exatamente. Tá? Porque lá não tem conversa. E dão, de uma forma ou de outra, uma assistência social velada. E se nós virmos isso vai incomodar quem? Isso vai incomodar o Estado, não é? Aquele Estado que é o Estado, a União, o oficial, e que perdeu essa legitimidade nessas mesmas regiões. Isso é que incomoda eles, não é? É isso que é. Porque o PCC, ele criou um sistema muito mais eficiente que o Estado em várias áreas. A justiça é mais rápida, a assistência às famílias é melhor, o controle de criminalidade interna. E você veja uma coisa, cara, eles pagam o INSS pros associados. E por isso é que eles proibiram o crack nos presídios. E o Estado, o que é que ele faz? Ele não consegue proibir o crack nas ruas. Vê a diferença. Porquê? O Estado não conseguiu. Porque eles não se querem contaminar. Os próprios caras de facções são mais inteligentes. Ou seja, eles têm legitimidade onde o Estado perdeu completamente a sua. E economicamente, até os empregos indiretos, que essa rede de milhares de postos, cara, gerou. Quantas famílias dependiam dessa economia paralela? Exatamente. Tu estás a tocar num ponto que é um ponto que é incomodativo para o Estado oficial, não é?
E é um ponto que é bastante sensível, não é? Ou seja, o que é que nós vemos a partir daí? Nós vemos é que o crime organizado, ele virou o maior empregador em certas regiões que foram completamente abandonadas pelo Estado. Ou seja, é uma inversão completa dos valores que deveria ser um Estado de Direito. Não é? Então, o poder público simplesmente abandonou aquele povo e como essa operação ela vai ser um impacto social real? Mais desemprego, mais violência e mais abandono estatal. Mas isso não vai aparecer naquela mídiazinha que a gente fala de, entre aspas, amiguinha. Não é? Essas manchetes daquelas TVs, daqueles jornais que são os amiguinhos, eu não vou falar nisso. Porquê? Porque não serve para vender nada. Não é? E essa narrativa é a narrativa de vitória contra o crime. É isso que eles querem enaltecer agora. Não é? Completamente diferente. Não, tem outro aspecto. Né? O PCC ele movimentava 40 bilhões. Quanto disso circulava na economia real, gerando emprego e renda, velho. Certeza que era muito mais. Mas muito, muito, muito mais. Não é? Porque se tu estás a falar de 40 bilhões, então no outro do Estado então é enorme. Não é? Então tu vês que muitas políticas públicas oficiais, e ironicamente elas existem, com emendas. E emendas são muito maiores que isso. Não é? Então vamos lá, vamos bater agora. Mais polêmico nessa parte do nosso episódio. E se essa operação for, na verdade, o maior golpe de propaganda, ou seja, um marketing político engendrado nos últimos anos, cara. Pensa comigo. Né? O governo, neste caso o representante do Estado oficial, né, que a gente vem falando, né, é um governo que neste momento tem uma rejeição considerável. Né? A nossa economia está estagnada. Nós temos um conflito com os Estados Unidos. Sim, temos corrupções em emendas. Né? E de repente, o que é que acontece? Uma operação épica contra o crime organizado. Isso é o quê? Nada mais é do que uma cortina de fumaça. Ok, apreendem valores, apreendem bens, mas é uma cortina. É que todo mundo esquece dos problemas reais e aplaude o governo corajoso que enfrentou o PCC, cara. O mesmo governo, não estou a falar deste governo só, mas estou a dizer do mesmo aparato do Estado oficial que até há pouco tempo atrás eram os grandes beneficiados com esses mesmos grupos económicos, não é? Que agora vão fazer o quê? Vão retomar o controle desses mesmos setores, que são os setores estratégicos para a economia, não é? E continua tudo lindo e maravilhoso. Mas estão-se a esquecer que tudo vai voltar a acontecer novamente. Tudo vai continuar a acontecer novamente. Você quer dizer, então, ou você está sugerindo que espremeram as laranjas e tiraram o suco para salvar os interesses maiores? É lógico, não é? E estamos dizendo o quê? Estamos dizendo que os 40 bilhões em fundos, eles não aparecem do nada, não é? Alguém muito poderoso autorizou, supervisionou, fiscalizou e quando lhe apetece ou quando lhe convém, o que é que ele faz? Ele denuncia. Porquê? Porque vai precisar de algo para criar essa tal cortina quando não é interessante deixar as coisas no status quo normal, não é? Tá, então o que vai sobrar é o seguinte, o Zé, que fica lá na linha de frente, centenas de pessoas da periferia vão ser presos. Exatamente. Mas os verdadeiros mandantes vão continuar normalmente na vida boa. Exatamente. Isso é padrão. Não é? Isso é padrão. Acontece há décadas. Não é? Porquê? Porque o crime real não é lavar o dinheiro. O crime real é lavar o dinheiro sem pagar as taxas corretas para quem manda de verdade. Ou seja, esses bacanas, não é? Esses bacanas estão surfando sempre ou fora do Brasil, ou estão sempre surfando na onda da bolsa, ou estão sempre surfando na onda do agro e estão-se marimbando para o resto.
Enquanto os iludidos celebram essa vitória, quantos esquemas maiores continuam operando com proteção total, velho? Essa é a pergunta que vale, agora vou-te elogiar, vale 1 trilhão, né? Eu vou chutar um valor que não tem nada a ver com os 40 bilhões. Nós estamos a falar de um paralelo de trilhões, né? E que continuam circulando livremente no sistema oficial. E aí ninguém ainda conseguiu meter a mão. Porque aí é que está o grosso. Aí é que está a panelinha de todo mundo. Né? Acho que eles vão mexer nisso. Gente, vamos lá. Já que eu fui elogiado, né? Vamos recapitular as revelações que vocês não vão vir lá nas mídias abertas, não. Em lugar nenhum. Primeira revelação. Vimos o quê? Vimos que essa operação ela teve um timing político perfeito. Tão somente para quê? Para desviar a atenção de escândalos maiores que estão envolvendo o mesmo establishment, o mesmo sistema, o mesmo circo político oficial. Não é? E a segunda revelação que vocês viram, não sei se vocês começaram a entender, o PCC provavelmente foi usado como massa de manobra, ou seja, laranja, por grupos muito mais poderosos, que nunca sequer vão ser tocados e investigados. Terceira revelação, focámos outro ponto, não é? O crime organizado, o que é que ele fez? Ele assumiu funções que até envergonham o Estado, não é? Porque o Estado ele abandonou completamente, não é? Criando uma tal legitimidade social que incomodou e continua a incomodar o poder oficial, não é? E aqui nós não estamos defendendo eles, de maneira nenhuma. Claro. A quarta revelação, a gente tenta levantar os verdadeiros beneficiados dessa operação, que são os mesmos grupos econômicos que sempre controlaram esses setores, que é extremamente estratégico. E, além disso, temos uma pergunta final, que é, vocês acham que é preferível, ou se vocês preferem a verdade incómoda ou a narrativa que reconforta, que a grande mídia está vendendo neste momento, né? Aquela verdade que os caras combateram o PCC, combateram o crime, é isso que reconforta? É isso aí, moçada! Se vocês querem continuar recebendo chacoalhada e análises que contestam as narrativas oficiais, se inscrevam no canal, compartilhem nosso canal e esse episódio. Porque, vamos dizer uma vez mais, enquanto todo mundo continua, todo mundo entre aspas, né? Mas uma grande parte está aplaudindo esta operação, os verdadeiros donos do poder, né? Os verdadeiros crimes bilionários, né? Eles continuam a acontecer diariamente no sistema oficial e paralelo. Isso nunca vai mudar. Isto aqui foi só um fait divers para tapar o sol caponeiro, não é? Nós estamos em busca de novas revelações. Podem estar lavando muito mais dinheiro do que qualquer facção criminosa dentro das próprias estruturas. E porque essa história nunca vira operação policial espetacular, não é? Tem um spoiler também. Porque ela envolve exatamente quem manda neste momento no nosso país. Não é? Então é algo que é muito sério e que as pessoas precisam se atentar e precisamos mudar. Não é? Brasil, mostra a tua cara! Acorde! A verdade está nas perguntas que ninguém quer fazer. Exatamente.
Obrigado por nos assistirem mais uma vez. Desejamos que consigam chegar a bom porto, não é? E que nos apoiem, que nos deem força, que se inscrevam, compartilhem e que continuem dizendo nos seus comentários tudo o que vos vai na alma e que nos transmitam todas as vossas dúvidas, as vossas críticas, porque só assim é que nós podemos analisar e podemos encaixar nos nossos episódios toda a informação que nos é passada transversalmente. Tentamos fazer o nosso melhor. Mais uma vez queremos agradecer à nossa audiência dos PALOP, sobretudo a Moçambique, a Angola. Muito obrigado ao meu país também, Portugal, ao meu país segundo, Luxemburgo, e também à nossa minoria pequenininha dos Estados Unidos que nos assiste. Em breve seremos um pouquinho mais e agradecemos a todos. E agora chegamos no Paraguai! E senta o dedo no like! Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.